Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No universo das redes sociais digitais, há aqueles que são influenciadores e os que são influenciados. Vamos pensar um pouquinho na influência do cristão neste meio. Afinal de contas, nós somos o bom perfume de Cristo. Chegou a hora, estamos juntos, é ao vivo, começando Além dos Fatos. Que bom, estamos juntos mais uma vez. É bom ter a sua companhia, você que nos assiste agora, nesta segunda-feira à noite, ou você que vê a reprise na quarta-feira de manhã. Por isso que eu sempre digo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Quero mandar abraços, tenho aqui vários abraços, começando com os amigos com os quais estive há algumas semanas lá nas caravanas Novo Tempo no Espírito Santo. Abraços para o pessoal de Barra de São Francisco, Baixo Guandu, Linhares, Vitória, São Mateus e São Gabriel da Palha. Quero abraçar também a irmã Maria Garcia de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela é da Igreja Maranata. E um abraço para todos os irmãos da Igreja Maranata espalhados pelo Brasil. Abraço também o Alencar de Alto Capim, em Aimorés, Minas Gerais. E ainda abraços para o Flávio, a Gilza e para os irmãos e amigos da Igreja de Santo Antônio, norte de Itueta, Minas Gerais. E para todos os queridos irmãos luteranos daquela região ali, bem como de todo o nosso imenso Brasil. Abraço ainda para Sandra, que é vizinha da Igreja Adventista em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. E também para o Alanderson, a Joyce e o Carlos, que são amigos queridos de Vitória. Mas é claro que estes são apenas alguns representantes dos milhares e milhares de telespectadores do Além dos Fatos e da TV Novo Tempo que nós temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sinta-se você agora abraçado e obrigado mesmo por me permitir entrar na sua casa e agora estar na sua agradável companhia. Eu quero, inclusive, lhe oferecer um presente. Talvez até você já o tenha, mas se você ainda não tem, é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse material foi preparado pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação e é um lindo estudo bíblico. Agora há pouco, no programa Na Mira da Verdade, o título lhe apresentou, não é? E eu volto aqui apresentando a mesma revista, o mesmo presente. E insisto também com você, se você ainda não tem, peça que a gente lhe manda. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, preencher um cadastrozinho rápido e a revista vai chegar para você. Ou então você pede pelo telefone, ligando sempre em horário comercial. O DDD é 12 21 27 31 21. É presente para valer. Eu não tenho dúvida de que o conteúdo maravilhoso dessa revista vai iluminar você nos caminhos do Senhor. E eu convido você para sempre interagir conosco em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como através do Instagram. E se você perdeu ou viu, mas quer rever algum dos nossos programas, é só entrar em nosso canal no YouTube, tá bem? Inclusive, inscreva-se no canal para que a gente possa sempre lhe informar quando algum novo material for colocado ali, para que você possa assistir e compartilhar também com seus amigos. A partir de agora, nós estamos ao vivo no Face e ao vivo no Instagram. E eu cumprimento todos os amigos que estão participando desse momento especial conosco. E aí, você tem sido mais influenciado ou está influenciando nas redes sociais? Nós vamos ver agora a participação de alguns dos nossos amigos, porque a produção do Além dos Fatos fez uma enquete aí nas redes sociais e nós colhemos alguns depoimentos de amigos que participaram. Então, a partir de agora, nós vamos colocar aí para você alguns desses depoimentos. Vamos lá, começando aqui com o Daniel Giovanni. Ele diz:
Sou mais influenciado que influencio, pois sou novo nesse universo digital. Tenho procurado influenciar pessoas para Jesus. Muito bom. Deus te abençoe, Daniel. O próximo, o Iriandson Pinto. Ele diz: se eu disser que não sou influenciado pelas coisas que vejo nas redes, estarei mentindo, mas sempre me posiciono e busco não me deixar influenciar. E o próximo é a Carolina Donatilho. Ela diz: sou extremamente influenciável. Não sou de postar muita coisa, por isso não me julgo influenciadora. É assim, algumas pessoas estão postando aí todos os dias algum comentário, alguma ideia. Outras raramente colocam algo lá, mas sempre estão ligadas, né? Sempre estão aí curtindo, sempre estão seguindo. Gente que influencia e gente que é influenciada. Nós preparamos também uma matéria sobre os influenciadores digitais. Você provavelmente já ouviu falar deles, mas o que realmente fazem os influenciadores digitais? Uma característica desse grupo é que, com o celular na mão e alguns posts em suas redes sociais, os tais influenciadores podem levar várias pessoas a comerem o que comem, se vestirem como eles se vestem e até decidirem o roteiro de suas férias pelos conselhos deles. A influência dessas pessoas é tão grande que as grandes empresas estão pagando caro para terem suas marcas sendo divulgadas por eles. E está muito enganado quem acha que eles não têm nada que fazer. Na verdade, eles fazem de suas redes sociais sua principal ferramenta de trabalho. Quanto melhor o conteúdo e quanto mais se aproximam da realidade de seu público-alvo, mais e mais seguidores alcançam. Com eles, você pode aprender um novo idioma, novas receitas culinárias, como poupar dinheiro, retocar a maquiagem e muito mais. Todos influenciamos ou somos influenciados de alguma forma. Resta saber se fazemos isso para o bem ou para o mal. É isso. Na verdade, todos nós estamos nas redes sociais. Todos nós temos nossas redes sociais. Claro que nem todos estão nas redes sociais digitais, mas você tem seu relacionamento aí com sua família, seus amigos, talvez com seus vizinhos, seus relacionamentos no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, talvez na sua igreja. São redes sociais das quais nós todos participamos. Mas há muitos, e esse número cada vez mais cresce, daqueles que também participam das redes sociais digitais. E há todo tipo aí de site, de blog, de canais, muitos que são realmente assim bem interessantes, inteligentes, construtivos, né, instrutivos, úteis, mas é verdade que por outro lado também tem aqueles que nada a ver, né? Tem aqueles que são de puras banalidades, nulidades, futilidades. Numa linguagem assim mais simples e popular, besterol, né? Baboseira. Tem muito disso também na internet. Mas, como eu disse, eu acho que nós temos que procurar, são aqueles que são bons, que são instrutivos, que são interessantes, porque esses sim podem nos acrescentar alguma coisa boa. E você e eu, como cristãos, que estamos envolvidos nas redes sociais, pensando especialmente nas digitais, temos nós influenciado para o bem, sobretudo aproveitando essa oportunidade extraordinária para nós compartilharmos a nossa fé, para nós espalharmos o bom perfume de Cristo. Vamos pensar um pouquinho nessa direção, mas antes de abrir a Bíblia, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez juntos nesse programa, e agora que vamos abrir Tua Palavra, eu peço a orientação do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos compreendê-la bem. Oramos em Jesus. Amém. Eu gosto das palavras do apóstolo Paulo, que estão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, quando Paulo diz que Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Que privilégio esse, hein? Nós espalharmos em todo lugar a fragrância de Cristo.
porque nós somos o bom perfume do Senhor. A presença de Cristo na vida é como um perfume suave, que quando é usado, é impossível escondê-lo. Eu gosto também das palavras de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, quando ele diz que nós somos, referindo-se à igreja de Deus, ao povo de Deus na terra, ao Israel espiritual de Deus. Pedro diz assim que nós somos raça eleita, nós somos um sacerdócio real, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que chique, hein? Que privilégio! Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo, diz Pedro, de propriedade exclusiva de Deus. Agora o Senhor tem um propósito com esse grupo tão especial, com a sua igreja querida. E o propósito, Pedro diz, a fim de que nós proclamemos ou anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O desejo de Deus é que todos que fazem parte da sua igreja, do seu povo, sua propriedade peculiar, exclusiva, o desejo de Deus é que nós anunciemos para as pessoas as virtudes, a bondade, o poder, o amor, a graça do nosso Senhor. Nosso Senhor que nos tirou das trevas para a sua luz bendita e pode e quer tirar todos quantos se colocarem nas suas mãos e permitirem que Ele faça essa bendita obra. O privilégio que nós temos, hein? De sermos influenciadores para o bem, influenciadores para Deus. E nosso maior exemplo nesse sentido é o nosso próprio Salvador. Quando Jesus esteve nessa terra, ainda que não tenha vivido muitos anos aqui, ainda que tenha morrido jovem, nosso Senhor foi uma forte e sagrada influência para o bem. Por isso que Jesus é nosso melhor exemplo. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Leia os versos 28 e 29. Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Só um detalhe antes. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, está registrado o Sermão do Monte, um poderoso e conhecido discurso feito pelo Senhor Jesus Cristo. Depois que Mateus registra todo o sermão feito por Jesus, ele próprio faz um comentáriozinho. Aqui no final do capítulo 7, versos 28 e 29, está escrito: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras, diz Mateus, as multidões estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas eram pessoas religiosas, que se consideravam intérpretes e expositores das Escrituras. Mas Mateus diz que o povo estava encantado com Cristo, porque Jesus ensinava com autoridade, muito mais autoridade do que os escribas. Outro texto que gosto também está em Lucas capítulo 19, verso 48, quando Lucas diz que todo o povo, ao ouvir Jesus, ficava dominado por ele. Olha que poder de influência. Quando as pessoas ouviam Jesus, diz Lucas, ficavam dominadas por ele. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 38, todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. O povo levantava antes do nascer do sol, com intenção de irem ao templo, e o propósito de estar no templo era para ouvir Jesus pregar. Tremendo poder de atração e de influência. Mas outro texto que gosto muito está no Evangelho de João, capítulo 7. Eu vou até ler para você. João, capítulo 7, versos 45 e 46. Se você tem a sua Bíblia aí, costuma acompanhar a leitura no seu próprio texto. Evangelho de João, capítulo 7, versos 45 e 46. Só para a gente entender um pouquinho o contexto. A Bíblia diz que Pedro e João, isso está no capítulo, está aqui
a partir do... Deixe-me ver aqui. A partir do capítulo 7, início do capítulo 7. A Bíblia diz que Jesus, lá no verso 25, Jesus estava lá em Jerusalém pregando no templo. E as pessoas estavam ouvindo naturalmente Cristo e todas elas encantadas com Cristo. Mas aí vieram os fariseus e os principais sacerdotes e enviaram guardas para prenderem Jesus. Porque, é claro, eles estavam com inveja pelo fato de que a popularidade de Jesus crescia cada vez mais. Os guardas foram prender Jesus. E quando chegaram lá no templo, antes de prenderem Cristo, resolveram ouvir Cristo, ouvir a pregação de Cristo. E olha só o que aconteceu. Versos 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Simples assim. Não disseram mais nada além disso. Eles voltaram sem Jesus, não prenderam Cristo. E os sacerdotes e os fariseus perguntaram: afinal de contas, por que vocês não o trouxeram? E a resposta daqueles guardas: ninguém jamais falou como este homem. A grande verdade é que eles foram prender Cristo e foram presos por Jesus, presos pela sabedoria de Cristo, presos pela influência de Jesus, presos pela bondade conquistadora de Cristo, que poderia se perceber na sua fisionomia e no conteúdo de suas palavras. Ou eles foram para prender Jesus e ficaram presos por Cristo. Por isso que aqueles homens, apesar de serem guardas, e certamente estavam acostumados a prender muitas pessoas, estavam acostumados a lidar às vezes de maneira rude, insensível e fria, mas diante de Cristo, da influência poderosa do Senhor Jesus Cristo, toda aquela frieza, tudo aquilo caiu por terra e eles ficaram encantados com Jesus. Por isso que a única resposta que eles tiveram para os líderes religiosos, a única resposta foi essa: ninguém nunca falou como este homem. Bendito Cristo, quanto mais você e eu andarmos pela fé com Cristo, quanto mais nós buscarmos sua palavra e tivermos relacionamento com Ele, então mais influenciados por Ele nós seremos e mais nós influenciaremos os outros. Quanto mais você e eu vivermos uma experiência cristã genuína, então em nossas redes sociais, sejam digitais ou não, nós vamos influenciar e vamos influenciar para o bem, nós vamos levar Jesus para as pessoas. Os apóstolos de Cristo foram, evidentemente, tremendamente influenciados por Ele. E eu estou pensando agora em Pedro e João, quando certa vez, isso está em Atos, a partir do capítulo 3. Pedro e João, certa vez, diz a Bíblia, foram ao templo, com o propósito de participarem de um momento de oração no templo. E quando estavam chegando ao templo, um homem aleijado de nascença, coxo de nascença, já com mais de 40 anos de idade, pediu uma esmola para Pedro e João. E eles disseram a frase conhecida: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E a Bíblia diz que o homem foi curado. O povo ficou encantado ao ver o milagre. Pedro e João aproveitaram e pregaram naquele dia com bastante entusiasmo, com bastante veemência. E o povo foi se encantando com a pregação e admirados também pelo milagre que foi realizado. Mas aí está escrito, a partir do capítulo 4, Atos capítulo 4, que enquanto eles pregavam, vieram guardas enviados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos, que estavam com inveja da pregação dos discípulos. E eles, usando a autoridade que tinham, mandaram esses guardas prenderem Pedro e João. E os dois foram presos, levados para o cárcere. A partir do verso 5, diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém várias autoridades religiosas, e tiraram Pedro e João do cárcere e colocaram no meio deles. E aí eles disseram assim para os dois: com que autoridade? E em nome de quem é que vocês estão praticando aí estas obras, estão pregando essas palavras?
De onde vem essa autoridade de vocês? Em nome de quem que vocês estão usando e fazendo todas estas coisas? Olha só, abriram a guarda, né? Abriram a oportunidade. Aí a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levantou e disse assim: nós temos feito tudo isso e dito todas essas palavras em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, porém Deus o ressuscitou. Aquele que foi rejeitado, a pedra rejeitada por vocês, os construtores, porém Deus o colocou como pedra angular. E Pedro disse assim: saibam, senhores, que em nenhum outro nome há salvação, unicamente um nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, uma oportunidade dessa eles não podiam perder, não é? Mas eu quero ressaltar o que está escrito no capítulo 4, verso 13. Olha só: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu me encanto com essas palavras. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, a ousadia, a coragem deles, ao notarem a fluência deles, as convicções deles, o raciocínio deles lógico, claro, ou quando perceberam tudo isso, sabendo que eram homens iletrados e incultos, porque eles eram simplesinhos, eles eram pescadores, certamente poucos estudos tinham, mas reconhecendo, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Até os incrédulos, os céticos, os que zombam da palavra do Senhor e que fazem oposição à palavra do Senhor, quando de fato nós estamos com Cristo e Cristo está em nós, eles percebem. De alguma maneira eles notam que de fato há algo especial em nós, é a luz de Deus nos seus filhinhos. Eles tiveram que reconhecer e admitir que aqueles homens estiveram com Jesus, porque eles refletiam a palavra do Senhor Jesus. Eles eram semelhantes a Jesus na forma de pensar, na maneira de falar. Eles foram influenciados por Cristo e agora com o poder de Cristo estavam influenciando pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E quer ver mais um verso? Agora no verso 20. Bom, depois que Pedro e João pregaram com tanto entusiasmo, eles mandaram que eles se calassem. Aí colocaram os dois para fora do sinédrio, do tribunal, e discutiram entre si o que fariam. E eles chegaram à conclusão de que não poderiam prendê-los, não poderiam machucá-los, porque o milagre foi evidente, o povo viu o milagre acontecer, e eles, essas autoridades, preocupados com o povo, eles preferiram então não prender e não machucar os apóstolos e decidiram entre eles: nós vamos ameaçá-los, vamos dizer para eles ficarem calados e vamos ameaçá-los. Então trouxeram Pedro e João de volta e colocaram lá no meio deles. E um deles disse: olha, senhores, foi determinado pelo Sinédrio que a partir de hoje vocês ficam calados. Vocês estão proibidos de falarem a respeito desse Jesus Cristo. Olha só a resposta de Pedro. A partir do verso 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: nós ficarmos calados ou já era, never, nunca. Nós vamos continuar falando, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando de fato pela fé nós vemos a Deus, quando nós ouvimos de alguma forma a voz de Deus através de sua palavra, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os cristãos que se calam e que não influenciam nas suas redes sociais, sejam digitais ou não, em realidade eles ainda não viram e não ouviram o Senhor, porque é impossível ficar calado, é impossível deixar de influenciar, quando de fato nós vimos e ouvimos nosso Senhor. Quando nossa experiência com nosso Senhor é real e verdadeira, nós não temos como nos calar. Eu quero concluir com um pensamento de John Wesley.
o grande pregador inglês do século XVIII. Certa vez Wesley disse assim: dá-me 100 de homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Eu não me importo, disse Wesley, se eles forem clérigos ou leigos. Homens assim destruirão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra. 100 de homens apenas, diz Wesley. Só preciso de 100 homens, mas homens que não tenham medo de nada, a não ser do pecado, que não corram de nada, a não ser do pecado. E homens que não desejem nada mais além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Não me importa, ele disse, se forem clérigos ou leigos, se forem homens cultos ou incultos, homens muito esclarecidos ou homens simples, não me importo com isso. Se forem homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada além de Deus, com eles eu sacudirei o mundo. Estes homens, diz Wesley, eles vão destruir o reino das trevas e eles vão edificar o reino de Deus na terra. Que Deus abençoe a você e a mim, nós que somos cristãos, filhos do Senhor, para que de fato sejamos o bom perfume de Cristo, para que em todo lugar nós espalhemos a fragrância do conhecimento do nosso Salvador, porque essa é a maior necessidade do mundo, essa é a maior necessidade dos homens e esta é a nossa grandiosa missão. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Nesta hora eu te peço, Senhor, por Tua graça, que Tu abençoes todos que oram comigo, sobretudo, Senhor, no sentido de que o Teu Espírito cada dia mais nos guie à verdade, a toda a verdade contida em Tua palavra, e que nós interiorizemos e vivamos essa bendita palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a influenciarmos para o bem, a sermos instrumentos nas Tuas mãos para que o bom perfume do Senhor Jesus Cristo seja espalhado e possa conquistar mais pessoas. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, assim nós chegamos ao final de mais um programa Além dos Fatos, sempre agradecendo a você por sua audiência e lembrando a você que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço, tchau.